Fale agora ou cale-se para sempre. Em filmes e programas de TV, essa frase sinaliza para alguém pular da cadeira ou bater em um vitral e interromper o casamento, professando seu amor pela noiva ou pelo noivo, criando um caos e uma situação hilária. É uma ótima cena, mas a frase "se alguém se opõe a esse matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre" é usada em casamentos reais e geralmente é seguida por grilos, não de insetos que se opõem à sua feliz união. Eu estou falando do silêncio, que permitiria que ouvíssemos um grilo na vizinhança. Mas o que acontece se alguém falar neste momento? Talvez sua futura sogra não consiga evitar implorar ao seu baby, mais uma vez: "Querido, você não pode fazer isso." Toda a multidão pode ficar boquiaberta, mas você ficará firme como um pepino ao apontar calmamente para o advérbio legalmente. Desculpe, Bárbara, mas sua desaprovação da escolha de seu filho para uma companheira de toda uma vida não tem valor legal. Não existem leis que regem as emoções, portanto, sua objeção não atende aos critérios legais. Então você se vira serenamente e a cerimônia recomeça. Se sua lógica não for suficiente para acalmar a Bárbara, bem, desculpe, eu não posso te ajudar com isso. Mas se amor e desaprovação não são razões válidas para se opor a um casamento, então o que seria? E como é que todos aqueles filmes erraram? Os filmes erraram porque o romance é o motor da comédia romântica. Os roteiristas precisam de reviravoltas dramáticas, então eles amam a velha cena do casamento interrompido. Mas noivas e noivos da vida real, não. Veja, os casamentos são como uma apresentação teatral. Há um público, roupas elegantes e os papéis principais recitam frases escritas. Mas, diferentemente do palco, as pessoas que escreveram as regras para uma cerimônia de casamento não queriam nenhum drama ou final surpreendente. Então elas colocaram essa passagem lá. Parte da cerimônia remonta ao século XVI. Naquela época era quase impossível checar se uma noiva ou um noivo eram suspeitos. Você não podia verificar seus tweets antigos ou procurar sua identidade em um banco de dados para ver se havia um motivo legal que impedisse o casamento. Razões como já ser casado com outra pessoa. Ah, sim, isso é muito importante, hein? Serem parentes próximos, porque, bem, obviamente, se uma das partes estava sendo forçada a se casar contra a vontade. Então desamarre-o, querida. Ele simplesmente não gosta de você. A noiva ou o noivo pode ser um impostor ou um vigarista em fuga. Fale agora. Deu às pessoas uma última chance de trazer essas questões à tona. Espere, uma última chance? Quantas chances eles tiveram antes disso? Que bom que perguntei. E a resposta é 3. Normalmente, a paróquia que realizaria o casamento anunciava os casamentos por vir a cada domingo durante 3 semanas, permitindo assim às partes interessadas e fofocas enérgicas tempo suficiente para investigar. Esses anúncios foram chamados de proclamas. Ok, isso explica a lei, mas e quanto aos parentes por afinidade? Um parente por afinidade é alguém aparentado apenas em razão do casamento entre duas pessoas. Após o casamento, o irmão de sua esposa se torna seu cunhado e assim por diante. E isso nos traz de volta a Bárbara. Os futuros parentes por afinidade estrelam muitas das histórias que você ouvirá sobre objeções nupciais. Como aquele em que a mãe do noivo fingiu uma reação alérgica bem no meio da cerimônia. É uma boa ideia, anote isso, Bárbara. A mulher interrompeu a cerimônia e insistiu em ser levada para o hospital imediatamente. Ok, claro, talvez seu marido pudesse levá-la? Ou o tio José? Não. Ela, de alguma forma, conseguiu convencer o noivo e o pai da noiva, ambos as peças-chave em toda esta festa, a levá-la. Como ela conseguiu isso está além da minha imaginação, mas vamos chegar lá. Com o pai da noiva rodando para encontrar estacionamento no hospital, a noiva não tinha ninguém para levá-la até o altar. Pior ainda, o noivo estava fazendo companhia à mãe na sala de espera da emergência. Quer dizer, um bom filho? Sim, mas sério. Portanto, mesmo que a noiva convencesse seu tio a acompanhá-la até o altar, não haveria ninguém esperando por ela no final. Parece um mito urbano, não é? Uma daquelas intermináveis piadas de parentes por afinidade monstros, que há anos fornecem material para comediantes de stand-up. Pense nisso. Por que o próprio marido desta senhora não a levou de carro? Ou um dos outros convidados? Ou talvez uma ambulância? A maioria dos contos de objeção que você ouve são apenas isso, contos fantásticos. Mas e se alguém entrar em seu casamento com uma objeção legal? Poderá parar a cerimônia então? Em circunstâncias extremas, como quando trazem um oficial que leva a noiva ou o noivo para a prisão,
Eles podem impedir a cerimônia, mas não impedirão o matrimônio. No século XVI, quando a cláusula "fale agora o cálice para sempre" foi redigida, os casais não eram legalmente casados até serem declarados marido e mulher no final da cerimônia. Hoje em dia, todas as questões jurídicas, inclusive o casamento, são administradas pelo Estado. Os casais obtêm sua licença de casamento em um tribunal antes que a cerimônia chique aconteça. Isso significa que noivas e noivos já estão casados antes de você os ver no casamento. Uma exceção a esta regra: não é possível impedir o casamento. Pode ser se você comparecer a um casamento em um tribunal, onde um juiz oficializa. Mas cuidado agora! Os tribunais têm muitos agentes da lei por perto, e se você não manter a calma, pode ser preso por perturbar outras pessoas. Ok, apesar de tudo isso, ainda acontece, certo? As pessoas se opõem a casamentos? Talvez não sejam pessoas, mas eu ouvi sobre cachorros fazendo isso. Por alguma razão, o canino que se opõe é geralmente um husky. A história conta que quando o ministrante faz uma pausa para ver se alguém se opõe, o husky do noivo uiva para preencher o silêncio constrangedor. Huskies gostam de cantar, e posso ver o melhor amigo do homem não querendo compartilhar o seu amigo. Mas essa história surge com uma frequência um tanto grande para ser verossímil. É muito estranho tantos noivos levarem seu cachorro para o casamento, especialmente se for um husky. Embora adoráveis, os huskies são notoriamente difíceis de treinar e podem causar distúrbios durante a cerimônia. Sem ofensa, Baldo, você ainda é um bom garoto. Os cães ficam com ciúmes, mas não a ponto de falarem agora, na tentativa de impedir um casamento. Mas pessoas... Bem, essa é uma história diferente. Então sim, é possível. Mas se um ex ou parente ciumento tentar atrapalhar seu casamento, deixe os profissionais cuidarem disso. Geralmente, quem quer que esteja realizando o casamento puxará o opositor de lado, explicará a futilidade do que está tentando fazer e, em seguida, procederá conforme planejado. E a maioria dos casais hoje em dia evita esse problema, abandonando totalmente a passagem "fale agora o cálice". Outras tradições de casamento que estão caindo incluem jogar arroz e jogar a liga da noiva. Jogar o buquê da noiva para uma das solteiras continua popular, pois... Bem, quem não ama pegar um lindo buquê de flores? Oh não, aquela mulher ali, ela se esquivou! Ei, nem todo mundo quer se casar. As pessoas costumavam jogar arroz nos noivos como uma forma de desejar boa sorte em sua futura vida familiar. Hoje, muitas pessoas estão mais propensas a jogar alpiste. Isso porque, depois de um casamento, os pássaros sempre comem o arroz. Embora seja atencioso da parte deles ajudar na limpeza, o arroz machuca suas barriguinhas. Mas alpiste é perfeitamente inofensivo aos pássaros. E as ligas? Bem, eu já fui a muitos casamentos e só vi jogarem a liga uma ou duas vezes, mas costumava ser muito comum. Alguns acham que a tradição começou porque as pessoas acreditavam que o vestido da noiva lhes traria boa sorte. Então costumavam rasgá-lo em pedaços. Uau, tirem as mãos, isso custou caro! Deve ter sido o que uma noiva estava pensando quando teve a brilhante ideia de simplesmente entregar uma das ligas que seguravam suas meias. Muito melhor do que estragar um vestido novo. Assim, isso se tornou o equivalente a tirar o buquê. Apenas o noivo atira aquela coisa para qualquer homem solteiro presente. É tudo tão estranho e antiquado que algumas são relíquias desbotadas do passado. Claro, quando você mergulha nas tradições de casamento do mundo todo, isso fica interessante.